Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, lhe dou boas-vindas, é claro, e gostaria de compartilhar com você alguns minutos de crescimento e sabedoria. No vídeo anterior nós falamos sobre autoconfiança, importantíssimo na nossa vida, e falamos que um dos aspectos que mina a nossa confiança é justamente a frustração. Está frustrado? Minha confiança vai lá embaixo, é impressionante. Então, como afastar essa frustração, entendendo algumas questões. E hoje a gente vai falar da raiz do processo de falta de confiança, né? Em geral, o alicerce, a base de tudo é o medo. Falar sobre medo exige que eu tenha uma hora no mínimo de aula para a gente poder entender as questões do medo. Medo é uma raiz básica, né? É uma emoção básica, é quase que instintiva, fez parte do desenvolvimento do ser humano. É extremamente positivo ter medo. Tira o medo total de uma pessoa. A pessoa simplesmente ela entra num processo de arriscar a própria sobrevivência. Ela perde os limites morais inclusive, do que é certo e do que é errado. Porém, quando a gente extrapola, né, o sentido do medo, a gente se paralisa. Então, um principal conteúdo que leva a gente a minar a nossa confiança é o medo. E o medo hoje é um tanto que imaginário. É um medo que quanto mais eu alimento ele de ilusões, de imaginações, como se fossem monstrinhos aqui, ó, tentando e falando coisas aqui para você, é pior. Não vai dar certo, não vai funcionar. Essa é a linguagem do medo, que deixa você com a tua autoconfiança lá para baixo. Eu não sirvo para nada. Quantas vezes você já falou eu não sirvo para nada? Quantas vezes você falou assim, não vai dar certo, não funciona comigo, eu não consigo mudar. Com todo mundo dá certo, comigo não. Quantas vezes você falou isso? Isso é uma sementinha, né? Plantada dentro de nós. E é uma semente que, infelizmente, essa semente foi cultivada lá na infância. Essa que é a verdade. Eu não quero aqui estabelecer um processo de culpa, porque o Ho'oponopono a gente não trabalha com culpa, você sabe disso, né? Nós somos 100% responsáveis. Responsáveis até hoje por lidar melhor com essas situações do medo. Mas aqui na infância nós temos um processo de instalação do medo. Por exemplo, a religião nos dá o certo e o errado através do medo. É ele que faz o limite entre o certo e o errado. A sociedade tem um conjunto de regras que você sabe que aqui é errado, aqui é o certo. Nessa sociedade. Naquela outra é uma, naquela outra é outra. Hoje você sabe isso, né? Então é muito claro. Não é toda sociedade que acha que a mesma coisa é certo para todo mundo. Tem variações de culturas. Então, instala-se o medo. E sem contar que o ingrediente principal, né? Os nossos pais. Os nossos pais, mas como que isso acontece, né, Dr. Paulo? Eu vou dar um exemplo, dois para ser sincero. Primeiro exemplo, papai é alcoólatra, por exemplo. Papai é alcoólatra, chega em casa, mamãe já fica naquela tensão, ela vibra medo. A energia dela é medo, a linguagem corporal dela é medo. É insegurança, tem filhos em casa, né? Papai chega aqui, será que ele vai ser agressivo? Será que ele não vai ser? Ele está sob efeito de uma droga, o álcool. Então a gente não sabe o que vai acontecer. É inseguro, é incerto. Toda essa incerteza e insegurança é o corpo que é doado para nós. Aí a gente cresce com insegurança, com incerteza. Tem outros tipos de incerteza. O segundo, por exemplo, eu tenho lá na minha família a incerteza de sobrevivência. Então, papai desempregado e eu capto tudo aquilo. É uma dificuldade. Papai, mamãe ficou viúva. Eu capto aquela incerteza, aquela insegurança da vida, né? E a mais complexa de todas, estamos nos separando. Isso é um impacto assim que não tem precedente para uma criança. É um impacto que o adulto não faz a mínima ideia, a mínima. Não tem como a gente pensar ou entender o que está passando na cabeça de uma criança. Essa que é a verdade. É a maior das agressões. Principalmente quando os pais brigam na frente dos filhos. Aí você está acabando com o sistema de autoconfiança da criança. Essa que é a verdade, essa é a realidade. Então, é bom a gente pensar nisso, né? Eu sempre falo, é saudável a gente discutir em família? Claro que é saudável. Né? Você discutir, falar, às vezes você me exaltar um pouco, tudo bem. Mas se exaltar muito, chegar a gritos, chegar a desequilíbrios emocionais, chegar a desequilíbrios físicos de querer agredir,
Isso daí tem um impacto numa criança gigantesco. Então, ela carrega aquela emoção com memórias. Por isso que em Ho'oponopono a gente tenta fazer a limpeza dessas memórias, porque trava ela. Depois aí o pessoal vai falando assim, você quer ter um relacionamento bonito, você quer ter um relacionamento bacana, você quer ser milionário, você quer ter tudo na vida. Como se a pessoa tem um conjunto de medos e insegurança tão arraizado dentro dela, que é tão complexo da gente se libertar. As pessoas nem sabem o que estão falando, a verdade é essa. Estão vendendo, é marketing. Você tem que trabalhar isso. Como que eu vou ser rico, abundante, milionário, ter melhores relacionamentos do mundo, se eu tenho um cheio de medo, de angústia, coisa que me trava, me bloqueia? Eu me pergunto, como que as pessoas podem acreditar que isso é possível, né? Eu preciso vibrar nessas questões de abundância, de relacionamentos, o meu ser em totalidade. E aí eu tenho medos. O que você acha que eu vou atrair com medo? Pensa. Não precisa pensar muito. Se você fizer uma reflexão rápida, você vai entender o que eu estou dizendo. Então, precisamos nos desvencilhar desses medos. Medo é imaginação. Lá na infância eu tenho que limpar algumas coisas, eu tenho que entender que a infância tinha um aspecto, hoje tem outro. Hoje eu tenho um circuito de habilidades, potenciais, preciso levar até o perdão para lá, para essas circunstâncias, fazer o Ho'oponopono para me libertar. Deus limpa em mim todos os meus medos da infância. E olha, tem muitos clientes que fazem isso. Tem memórias da infância que estão bloqueadas, porque as memórias são bloqueadas para não te ferir, para não te causar mais mal, né? Então, elas ficam bloqueadas como se fosse uma cápsula. Você não consegue lembrar daquela estrutura da memória. E aí você faz Ho'oponopono, aquela memória vai saindo. E mexe com você, mas limpa, vai indo embora. Você, sabe, papai é alcoólatra? Perdoo, né? Aliás, quem sou eu para não perdoar, né? Eu sou filho. Então, eu perdoo o papai. Mamãe, que sempre foi dura, brava, mas como que ela se relacionava com esse alcoolismo do papai? Pensa. É difícil. Como você se relacionaria? A maioria das pessoas se torna egoístas. Não é verdade? Vê a própria questão da sua sobrevivência. Vê o processo de decepção. Então não é tão simples assim, sabe, a gente culpar os outros lá atrás, né? A gente tem que trabalhar para melhorar aqui agora. É isso que eu tenho que fazer. Porque minha vida, para entrar a felicidade dentro dela, e eu participar da vida de uma maneira melhor, uma vida mais leve, eu preciso tirar esse peso dos medos. Porque o medo que paralisa não ajuda. Percebe? Então, eu tenho uma questão muito importante que eu faço com meus pacientes quando eu sei que a pessoa tem um padrão do medo, né? Porque tem vários tipos de medo e vários tipos de comportamento de pessoas. Tem um comportamento clássico de pessoa com medo, que aí é uma estrutura que você tem que trabalhar com psicoterapia, não tem jeito. Tem outras que você consegue até lidar com a questão. Mas tem uma tarefinha de casa que eu falo para a pessoa. Quando você vai fazer alguma coisa, o medo te trava, você pergunta para você mesmo. Pensa, pergunto para você mesmo, o que eu tenho a perder? O que eu tenho a perder? O que eu tenho a perder com isso, se eu fizer? Por exemplo, tem um rapaz. Eu vou chegar nele. Sou a mulher. Vou chegar nele. Cheguei nele. Tenho vergonha, tenho medo de chegar e falar assim, tudo bem, estender uma conversa, ou se eu sou o rapaz, tenho medo às vezes de falar assim, quer sair comigo e ser rejeitado. São os medos que nós temos. Então o medo paralisa. Se eu falo assim, mas o que eu tenho a perder? Se eu ouvir um não hoje, não tem problema. Sem problema nenhum. Não é uma rejeição, é um não. É só um não. O não parece que tem uma palavra, uma energia de rejeição. Mas não é. É não. É só isso. Tem um limite. Aquela pessoa está aqui, você está aqui. Só isso. Um não para o filho. É um não amoroso. É um sim para a vida, né? É um limite. Só que a gente coloca uma energia tão negativa de rejeição, você ouve o não, acabou o universo, né? Quanta gente aí não está morrendo por causa do não, do que recebeu. Seja em relacionamento, seja em família, seja em qualquer coisa que tiver. Por quê? Não compreende a energia do não. Então, não é para destruir a tua autoconfiança. Não é para você ter medo. Não é um limite, só isso. Então, vai lá. Se você não tentar, se você ficar paralisado, você não sabe o que pode acontecer.
E muita coisa pode acontecer de boa na tua vida se você tentar. Hoje, pensa nisso. Por que não, né? Por que não? O que eu tenho a perder com isso? Então eu tenho a perder muito, né? Se eu tenho a perder muita coisa, vamos lá fazer. Vamos lá. Vamos receber o sim, o talvez ou não. Pouco importa, o que vale é tentar. A vida é feita dessas experiências. Se eu não tento, minha vida fica sem sabor, né? Sabe quando as pessoas chegam pra mim e falam assim, Dr. Paulo, minha vida tá xoxa. Xoxinha. O que é xoxinha? Tem gosto, tem sabor. Por quê? Não tenta. Tem medo de tudo. Começa a desbravar. Em frente. Em frente. Em frente o problema. Bom, poderia falar muito mais, mas isso daqui já é o básico para a gente entender, com essa tarefinha de casa aqui, o que fazer melhor para a gente se libertar um pouquinho desses bloqueios e restrições a uma vida melhor. Eu agradeço a tua presença e lá no nosso canal Mensagens de Sabedoria, no nosso WhatsApp, nós enviamos todo dia mensagens de sabedoria. Quer participar? Vem com a gente, vem com a turma lá que está crescendo, querendo melhorar. Hoje nós somos 15 mil pessoas, todos os dias recebendo mensagem, perguntando, melhorando, refletindo, trocando experiência. É isso que a gente precisa. Coisas boas na nossa vida, para a gente viver mais leve. E claro, 25 de abril, cursos no nosso WhatsApp. Quer fazer Ho'oponopono? Vamos lá, vamos fazer Ho'oponopono. Hoje, por exemplo, nós falamos do medo. Deus, limpe em mim todos os medos, todas as inseguranças da minha vida. Vamos começar a fazer isso. Então, vem com a gente. 25 de abril, cursos terapia. Pega o link aqui e entra lá no nosso canal. Vem conhecer. Um forte abraço para você. Eu aguardo você no próximo vídeo.